Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos reunidos nesta oportunidade para o nosso momento Saber e Sentir. Nós vamos à prece, depois partiremos para a nossa reflexão e interiorização com o meio de nos sentirmos mais acalentados, amparados, nesses momentos de desafios que todos os encontramos na humanidade. Então vamos pedir a Jesus, o Divino Amigo, que nos abençoe nesta noite, nos traga a sua paz, permitindo que nós possamos senti-la em nossos corações. Que a tua bondade, Senhor, possa nos trazer luzes ao entendimento, consolo ao coração, para nos sentirmos melhores diante das lutas que temos que fazer. Abençoe a todos que estão conosco nesta noite, onde quer que estejam, seja qual for o enfrentamento, a problemática de cada um, que a tua bondade, a tua misericórdia possa atender a cada um por extensão de tua misericórdia. Muito obrigado. Inspira-nos a partir desse instante. Assim seja. Então nós vamos aqui ao capítulo 35 do livro Passos da Vida, Psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel e Outros Espíritos. Hoje nós vamos ao capítulo 35, que é de Emmanuel, intitulado Questões de Pureza. A pretexto de seres bom, não desampares aquele que o mundo categoriza por mal, de vez que amanhã, esclarecidas as nossas contas na justiça divina, é possível que as nossas virtudes venham a desejar. Ou seja, né, a título de parecer melhor que os outros, né, a gente desamparar aqueles que a gente julga não serem tão bons quanto nós gostaríamos que fossem. Isso é grave, né? Isso é muito grave porque sempre que a gente se coloca melhor do que a gente é, naturalmente, a conta divina pode nos apresentar outra somatória, diferente daquela que a gente acha que tem, né? E isso pode nos decepcionar bastante, que nós vamos perceber que a gente não tem as virtudes que a gente acha que tem. Elas são incompletas e elas não têm a grandeza que nós imaginamos que elas têm, né? Então é necessário que a gente pense um pouco a respeito disso. Todo aquele que se julga melhor do que os outros, naturalmente, não raras vezes, acaba encontrando pelo caminho dificuldades semelhantes àquelas que julga jamais fazer, jamais realizar. E elas acabam, então, levando a pessoa, muitas vezes, a uma queda, levando a pessoa a uma desistência, né? A pretexto de seres humilde, não te distancie daquele que a terra classifica por orgulhoso, porquanto um dia é provável que a nossa singeleza exterior ao sol da verdade eterna se reduza à vaidade e à ilusão. Isso aqui é muito interessante, né? A gente sempre acha que a gente é melhor do que a gente é. Claro que a gente tem que valorizar quem a gente é e deve enxergar com certeza os valores que tem, mas não para parecer melhor que ninguém ou para achar-se melhor do que ninguém, mas para que com esses valores a gente consiga caminhar bem, moral, intelectual, espiritualmente falando, e sobretudo ajudar os outros, já que a gente se acha tão bom, né? Então, a título de que eu sou humilde, né? Então eu não me misturo com os orgulhosos, né? Esse já é um ponto capital do orgulho. Imagina, né? Todo aquele que se diz humilde, né? Todo aquele que alardeia a virtude é porque não a possui. Que a verdadeira virtude, ensina-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, ela é descoberta pelos outros, não alardeada por aquele que acha que a tem. Então, muitas vezes, né, nós já vimos pessoas que acreditavam, né, que tinham determinadas qualidades ou qualificações para fazer isso ou aquilo, até mesmo no movimento religioso, até mesmo no espiritismo,
e depois, quando se aventuraram a esse ou aquele comportamento, imaginando que teriam um reconhecimento público, um reconhecimento maior, não tiveram e abandonaram tudo, né? Abandonaram tudo, largaram mão de tudo e foram embora, decepcionados, porque perceberam que não eram aquilo que imaginavam que fossem. Então, está na nossa responsabilidade, no nosso dever, reconhecer sim os nossos potenciais, mas jamais para nos sentirmos melhores do que os outros. Ah, eu sou humilde, então eu não convivo com orgulhoso. E aí a gente vai descobrir depois, como ele diz aqui, que a nossa singeleza, né, aquela que a gente achou que era humildade, não passa de vaidade e de ilusão. Porque o vaidoso é que se coloca, né, numa posição maior do que ele é. Quer fazer isso, quer fazer aquilo. Às vezes chega numa instituição, em vez de perguntar sobre o trabalho, pergunta sobre as posições. Quando é que eu vou poder ser tal coisa aqui? Quando é que eu vou poder fazer tal coisa? Não era melhor perguntar, saber aquilo que a gente já pode fazer, né? Chegar e dizer assim, ó, o que que eu posso fazer? Em vez de dizer, né? E quando está no meio da equipe, quer forçar uma liderança que não tem, né? Impor uma liderança. Depois fica decepcionado e muitas vezes se torna até inimigos daqueles que conduzem as tarefas, daqueles que estão numa posição que já estão lá fazendo aquela tarefa. E a pessoa chega e quer, né, a título de achar que tem uma capacidade maior do que o outro, ou que o outro não serve, né, porque isso por aquilo, e acaba então destituído até mesmo da função que poderia fazer e não vai fazer mais. Então é importante que a gente se lembre, né, que se a gente sente que tem alguma facilidade com a humildade, não que sejamos humildes, mas que a gente tem uma facilidade que leve a gente mais para o lado da humildade, a gente tem essa facilidade, exercitemos ela com todo mundo, né? Não importa se a pessoa é tida por nós como orgulhosa ou não. O fato da gente reconhecer, da gente identificar defeitos dos outros já mostra que a gente não é nada humilde, né? Então a gente precisa estar trabalhando a humildade. Nós talvez deixaremos a Terra um pouco mais humildes do que somos, mas não humildes totalmente ainda. É pura ilusão, né? A pretexto de seres paciente, não menosprezes aquele que muitos acreditam impulsivo e violento, porque na esfera da realidade sem mescla, basta às vezes a nossa suposta serenidade, não passa de ociosidade na mente e no coração. Não será que nós somos mesmos, né, serenos? Será que a gente está realmente numa serenidade a toda prova? Então ele fala que para que a pretexto da gente parecer paciente, né, a gente menospreza o impulsivo, até mesmo o violento, aquele que ele entra derrubando tudo, ele não tem assim, controle da sua impulsividade. Se realmente a gente for paciente, nós saberemos encontrar um meio de contornar a situação para melhor. Senão, a serenidade que a gente imagina que tem não passa de ociosidade na mente e no coração. Quer dizer, eu sou pacífico, eu sou sereno, desde que ninguém me cutuque, desde que ninguém me prove. Quando, em verdade, a gente precisa lembrar que a questão da serenidade é algo que nós vamos conquistar como? Nós vamos conquistar trabalhando, lutando, esforçando e ganhando valores que acalmem a nossa alma, não criem uma casca de serenidade que pode ser rompida a qualquer momento. Como diz um amigo meu, é um verniz que craquela com o tempo, né? Ou seja, ele vai soltando pedaços, né? Então, muitas vezes, a nossa paciência não é nada mais do que um verniz que vai craquelar com o tempo, né? Ele vai se esfacelar. A pretexto de seres caridoso, não fujas daquele que a sociedade define como sendo ingrato e insensato, e insensível, entendendo-se que, em muitas ocasiões,
Ante a luz meridiana do conhecimento superior, a nossa pretensa superioridade é simples tirania do sentimento. Então, a pretexto de sermos caridosos, né, nós não podemos fugir daquelas pessoas que na sociedade são ingratos e insensíveis. A gente muitas vezes julga, né, fala assim, nossa, mas aquela pessoa ali podia fazer muita coisa, não faz nada, ou faz tão pouco. Mas nós não temos que nos preocupar com o outro, mas fazemos o que nos seja possível. O que eu posso fazer? Jesus não falou da moeda que foi dada pela viúva, né, a moedinha que valeu mais do que todas as oferendas que os outros deram? Então, cadê a nossa moeda para oferecer, em vez de ficar cobrando caridade dos outros, né? Onde está a nossa moeda que a gente pode dar? Recorda que a semente limpa em que se te baseia o prato de cada dia procede do chão escuro. Então, se a gente vai comer, né, um grão, esse grão foi semeado na terra, no escuro. Depois ele cresceu, floresceu e deu fruto. E a gente está comendo. Como todos nós. Nós também fomos plantados nos terrenos da vida, né, na mais profunda escuridão, porque éramos simples e ignorantes lá no princípio. E mesmo nessa vida, completamente ignorantes quanto àquilo que tínhamos que fazer. E aos poucos, plantados em primeiro lugar pela nossa família, no seio familiar, começamos a receber os benefícios, fomos regados, fomos cultivados. E hoje, pode ser que estejamos dando frutos, né? Então vamos ver se estamos mesmo dando frutos, ou se não somos aqueles que produzem espigas, né, de trigo xoxo, não serve para nada o mesmo joio, né? Então, o que nós produzimos em verdade? Há na terra muita veste alva, que na essência se tinge com o suor e com o sangue de irmãos, sacrificados por duras exigências. E há muita roupa andrajosa e aparentemente enlameada, ocultando corações sublimes e heróicos, de cuja abnegação se derrama resplendente brilho solar. Então, na terra, né? Ó, ele fala, na terra há muita veste alva que na essência se tinge de suor e sangue de irmãos sacrificados em duras exigências, né? Há pessoas que se vestem muito bem à custa da privação dos outros, né? Da custa do sofrimento dos outros. Né? Se tem uma empresa, por exemplo, muitas vezes não respeita os direitos dos seus trabalhadores, pagam mal, né? Faz com que aquele que trabalhe muito e ganhe muito pouco para aumentar a fortuna da pessoa. Em outros sentidos também, esse suor e esse sangue que muitas vezes nasce do esforço de uma mãe, de um pai que o filho não reconhece, né? E assim por diante, os benfeitores que nos ajudam e que nós simplesmente não valorizamos. Então, muitas dessas encontramos ao contrário, né, pessoas que têm uma vida muito mais simples, muito mais singela e carregam verdadeiramente grandes tesouros de amor. Aprendamos com Jesus a socorrer os pântanos da estrada e, de certo, do lodo que nos mereça compreensão e devotamento, surgir-nos-á o lírio sublime do reconhecimento e do amor, que, em se levantando das trevas do charco para a glória da altura, nos indicará o espírito deslumbrado, o excelso caminho da própria ressurreição. Então veja bem, então Jesus, né, nos ajudou a fazer o quê? A buscarmos socorrer os pântanos da estrada. Há muitos irmãos que estão numa condição, né, que precisam dessa ajuda, desse esforço, dessa luta, né, e a gente precisa prestar atenção para fazer essa ajuda. Porque ele diz assim, que onde a gente enxerga muitas vezes um pântano, um charco, né, dali nascem os lírios, plantados no charco, na podridão, o lírio cresce e exuberantemente se abre para o sol, mostrando então a sua grandeza e a sua exuberância. Então a gente precisa, né, compreender que essa pureza que nós queremos antecipar não existe.
E que na grande maioria das vezes somos pretensiosos, né? Orgulhosos, prepotentes, achando que nós já temos uma santidade que não existe, uma paciência que não existe, né? Uma serenidade que é só fachada, uma bondade que não suporta um revés, uma dificuldade, e assim por diante. Quantas coisas ainda, né, nós temos que nós julgamos ser naturalmente valores que são vernizes que vão cobrindo uma superfície imperfeita, mas que o tempo vai ressecando, porque não faz parte do material, é uma pintura, é algo que foi colocado por cima, né? Enquanto que muitos que aparentemente não têm nenhuma beleza e vivem numa condição até material muito dolorosa e ruim, de grande privação, não se vestem bem, têm uma vida bastante sacrificiosa, ali não existe, precisa nem de verniz para essas almas, porque elas já possuem um brilho natural. Não precisa receber nenhum tipo de adereço para serem o que elas são. Então temos que aprender. Quantas vezes vamos nas visitas fraternas que fazemos às casas dos nossos irmãos necessitados, mais do que nós percebemos verdadeiras almas resignadas, não é acomodadas e nem apáticas, não. São resignadas e dizem: Deus sabe, Deus está certo. E trabalham, se esforçam, lutam. Então a gente precisa buscar esse entendimento. Né? Precisamos buscar esse entendimento para buscarmos a nossa felicidade. Então vamos mergulhar no clima da prece para sentir Jesus. Vamos perceber a sua natureza amorosa. Vamos senti-lo em nossa alma, permeando a nossa natureza, o seu frescor. Vamos sentir o divino amigo. Essa aragem perfumada que sentimos emana dele. Ela nos fortalece, ela nos abençoa. Aproveitemos para recebê-la, sentindo a nossa vida se renovar nesse instante. Todas as nossas dificuldades, nesse momento, encontram no consolo com o Senhor forças para prosseguir e também inspiração para a solução dos problemas que temos. Envolvidos por esse amor, queremos dizer a esse que é a razão de nossas expectativas do amor e do bem, que é o nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.